Se você é um aluno ou estudante que está se preparando para os grandes vestibulares e não sabe nada, absolutamente nada sobre Renascimento, fique comigo porque eu vou te ensinar tudinho nesse vídeo, o que foi Renascimento e tudo o que você precisa saber para o seu vestibular. Então, bora! Olá, meu povo! Meu nome é Carlos Henrique, eu também conhecido como Carlão. Sou youtuber educacional de história e estou aqui para ajudar você, estudante, a passar nos grandes vestibulares que nos esperam e que nos aguardam por aí. Então, bora para o nosso conteúdo. Então vamos lá. Quando falamos de Renascimento, falamos de um movimento que é artístico, cultural e científico que se deflagrou da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Lembrando que o Renascimento, né, muitas pessoas têm uma ideia de um Renascimento que fez uma ruptura total com a Idade Média, e não foi bem assim. O Renascimento ele trouxe uma nova visão do homem no mundo. O Renascimento ele prega o quê? O antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo. Diferente da Idade Média, porque a Idade Média colocava o teocentrismo, Deus como acima de tudo. Então, o Renascimento ele não foi uma ruptura com a Idade Média, mas sim uma nova visão do homem no mundo. Bom, tendo essa ideia em mente, né, nós temos algumas características do Renascimento. A primeira delas é o racionalismo, né? A razão, né, de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus, ou seja, o indivíduo tendo a capacidade de questionar o mundo, ele dava vazão, então, a um dom concedido por Deus, que é o chamado neoplatonismo. Outra característica bem importante, né, no Renascimento é o humanismo. O humanismo significava dar privilégio às ações humanas, ou seja, ao cotidiano do ser humano, né, ao ser humano em si. Lembrando que quando falamos de Renascimento, falamos também do individualismo, né, no ser humano também, né, estamos dando atenção também ao próprio ser humano. E o humanismo, ele dava privilégio às ações humanas, ao cotidiano do ser humano, né. Tanto que, se nós pegarmos, por exemplo, a obra de Michelangelo, né, Adão e Deus, nós vemos lá, né, os traços, né, a preocupação com as formas humanas, o naturalismo. Então era basicamente essa característica, né, que fazia parte também do Renascimento. E vai lembrar, né, que os renascentistas, eles buscavam valorizar, né, as concepções artísticas da antiguidade clássica. Então você observa, né, as formas humanas, o desenho do corpo humano, né, que eu vou mostrar aqui para vocês nas obras. Então tudo isso também era característico do Renascimento. Outra característica também que é bem marcante nessa época do Renascimento é o hedonismo. O hedonismo ele significava a busca por prazeres humanos, sabe? Prazeres do mundo. O ser humano ser livre para fazer o que ele quiser, para fazer, buscar, né, aos prazeres mundanos. Então o hedonismo ele pregava muito também essa questão da liberdade do indivíduo, focada também nos prazeres do mundo. E também vale lembrar o seguinte, que nessa época do Renascimento, teve uma grande relação dos renascentistas com os burgueses na época. Por quê? Porque os burgueses financiavam os artistas e cientistas renascentistas também, entre os séculos XIV e o século XVI também. E essa relação com a burguesia começou a ser bem notória, né, no interior das grandes cidades italianas, onde começou a ter uma intensa circulação de riquezas, né, e ali começou a criar também uma nova classe também artística, que é o mecenato. O mecenato ele significa o patrocínio às obras renascentistas. E lembrando o seguinte, que essa profissionalização, né, dos renascentistas começaram a criar então muitas obras, e essas obras começaram a ser divididas em períodos, que foram o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. No Trecento, nós tivemos a participação do literário Petrarca, em suas obras de África e Odes e Laura. E também tivemos, né, a participação de Dante Alighieri, em sua obra Divina Comédia.
bem como as pinturas de Giotto de Bondone, né, o Beijo de Judas, o Juízo Final, a Lamentação e Lamento Anticristo Morto. Já no Quattrocento, né, o Renascimento contou com a obra artística do italiano Leonardo da Vinci, que é a famosa Mona Lisa, e também as críticas ácidas do escritor holandês Erasmo de Roterdã, que é o que? O elogio à loucura. Já no Cinquecento, nós tivemos o destaque da literatura de Gil Vicente, que é o Alto da Barca do Inferno, e Luís de Camões, em sua obra Os Lusíadas. Na Alemanha, né, nós tivemos os quadros de Albrecht Dürer, que é Adão e Eva e Melancolia, e Hans Holbein, Cristo Morto e a Virgem do Burgomestre Mayer. Na França, nós tivemos o representante François Rabelais, em sua obra Gargantua e Pantagruel. Já no campo científico, né, tivemos um reboliço, né, uma polêmica, vamos dizer assim, no campo, né, nesse campo científico. Por quê? Na Idade Média, né, pregava-se a ideia do geocentrismo, né, a Terra no centro das coisas. E, passando para a Renascença, os estudiosos, né, principalmente Galileu Galilei, defendeu então a ideia do heliocentrismo, o Sol no centro das coisas. Então isso começou a gerar uma certa repercussão, né, que gerou também perseguições, né, com esses estudiosos e tudo mais, e muitos deles também foram julgados naquela época. E para complementar nossa videoaula, né, eu resolvi trazer uma questão muito importante aqui para vocês, né, sobre o Renascimento, né? Essa questão, ela vai complementar aqui, né, o que estamos falando, né, a questão do Renascimento. E eu acho importante falar sobre essa questão porque você vai entender, né, de uma maneira completa a ideia dos renascentistas. Então vamos lá para o trecho da questão. O trecho ele fala o seguinte: os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão, graças a seu próprio esforço, sem aceitar dogmas religiosos, preconceitos sociais, censuras políticas e os dados imediatos fornecidos pelos sentidos. E o trecho ele faz o seguinte: a leitura do trecho nos permite identificar características do Renascimento, assinar a afirmativa que contém essas características, ou seja, qual característica renascentista que podemos observar no trecho. E a alternativa correta é a alternativa A, que fala da nova postura com relação ao conhecimento, a qual transforma o modo de entendimento do mundo e do próprio homem. É exatamente isso, é exatamente essa ideia dos renascentistas. A questão do conhecimento, através de estudos, né, de experimentos científicos, né, essa nova postura com relação ao conhecimento. E é exatamente disso que o trecho fala. Porque no começo do trecho ele fala o seguinte: os modernos são os primeiros a demonstrar que o conhecimento verdadeiro só pode nascer do trabalho interior realizado pela razão. Então, ou seja, a ideia do racionalismo, né, de questionar o mundo. Então é isso que vai gerando, né, o conhecimento verdadeiro, segundo a teoria renascentista. Então é exatamente isso, a alternativa A está correta. Não é a B, né, porque a B fala de ruptura com as concepções antropocêntricas, sendo que o renascentismo, né, o renascimento, ele é antropocêntrico, né, ele prega a ideia do homem no centro das coisas. Então isso não tem nada a ver. A alternativa C fala da ruptura com o mundo antigo, né? Então isso também não tem nada a ver também, porque vemos lá, né? Vimos aqui na videoaula que o Renascimento ele buscou valorizar também as concepções artísticas, né, da antiguidade clássica. Então não teve nenhuma ruptura com o mundo antigo. Então isso não tem nada a ver. A alternativa D fala de adaptações do pensamento contemplativo, a ideia de contemplação. Será que o Renascimento está falando especificamente disso? Não, exatamente. Não está falando da ideia de contemplação, né? E não é isso que o trecho está se referindo aqui. O trecho está se referindo à questão do conhecimento verdadeiro, né, gerado, né, através da razão, do racionalismo. Então, isso também não está coerente, né, com o trecho aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui, né, dessa simples videoaula que eu fiz, né. Eu abordei aqui de uma maneira, né, tentei abordar de uma maneira bem simples, né, para vocês entenderem, né, os conceitos do Renascimento, o que foi o Renascimento, né, para vocês compreenderem melhor esse período histórico, né, esse período que, né,
fez parte da Idade Moderna, né? Então eu acho importante, né? Eu acho importante abordar esse assunto com vocês de uma maneira simples, né? De uma maneira que vocês consigam entender. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E também falando em renascimento, vou deixar aqui nos cards, tá? Eu também tenho uma videoaula falando sobre Idade Média, então vão lá, se você ainda não viu essa videoaula, clica aqui em cima ou aqui embaixo, onde estiver aqui, para vocês verem a videoaula, tá bom? E tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E espero que vocês tenham gostado, curtido bastante. E se vocês gostaram muito, né, compartilhe com seus amigos, colegas, familiares, comentem aqui para ajudar no meu trabalho, para ajudar a produzir mais conteúdos para vocês. E também deem um like, né, pro YouTube reconhecer que esse conteúdo, né, é um conteúdo importante e para ele divulgar também para mais pessoas, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.